Tudo bem, galera? Estamos aqui para a nossa penúltima aula, a última dessa parte, da parte MC de matemática, e a gente vai ver o conteúdo de circunferência. Bom, a gente tem uma noção do que é uma circunferência, né? Ela é apresentada para a gente já nos anos iniciais, né, como uma figura. Depois a gente aprende um pouquinho sobre o comprimento e a área de uma circunferência, então a gente tem algumas questões que exploram isso, mas existe uma parte da matemática, que é a geometria analítica, que a gente enxerga a geometria através de coordenadas, através de lugares geométricos, de localizações, que a gente viu já um pouquinho sobre o ponto, sobre a reta, distância entre dois pontos. E esse estudo ele é até um pouco mais aprofundado, dependendo da área que vocês forem seguir no ensino superior. Vocês vão estudar bastante a geometria analítica de um modo mais detalhado e vão estudar outros lugares geométricos, além da circunferência e da reta, que a gente viu aqui, e entender melhor esse estudo, até no R3, né, no espaço tridimensional também, a gente tem bastante conteúdo da geometria analítica. Mas hoje aqui a gente vai focar na circunferência, então entender um pouco dessa circunferência numa localização no plano cartesiano. Como que ela fica? Vamos lá, então? Então, a gente vai falar primeiro da equação reduzida da circunferência, que é uma que aparece bastante, né? Então, você imagina uma circunferência lambda de centro AB e a medida do raio igual a R, que pode ser representada por meio da expressão a seguir, que é chamada equação reduzida da circunferência. Então, a gente tem aí x mais a ao quadrado mais y menos b, x menos a ao quadrado, mais y menos b ao quadrado, igual a r ao quadrado, sendo AB, como foi dito ali em cima, o centro dessa circunferência. Então, aqui são as coordenadas do centro, A e B. A gente sabe que a gente tem um ponto x e y, né? Mas a gente está representando por AB o centro como se fosse qualquer número complexo, ou dependendo da questão real ali, ok? Vamos então, antes de eu falar um pouquinho dos exemplos, né, a gente entender um pouquinho por que a equação ela é desse tipo. Então, nós vamos lá para a folha documento desenhar um plano cartesiano e entender essa equação da circunferência. Vamos lá. Então, a gente está vendo o conteúdo de circunferência. Aquela relação ela está relacionada total com a fórmula de distância entre dois pontos. Então, vamos supor, se eu tenho dois pontos, x e y, e x1 e y1, vou nomeá-los assim. Se eu quero saber a distância entre eles, lembrando que a gente relaciona isso, né, sempre com um teorema de Pitágoras, um triângulo que se forma entre os pontos. Então, a gente vê as distâncias dos eixos horizontais, x, e as coordenadas verticais. Como a gente vai formar sempre, a gente pode tentar formar um triângulo retângulo, é isso que se aplica, e a distância ela vai estar na hipotenusa. Então, qual é o teorema de Pitágoras? Hipotenusa ao quadrado, que vai ser o D, vai ser, e aqui, por exemplo, vai ser as coordenadas dos pontos. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai diminuir um pelo outro para poder a gente encontrar, né, esses lados aqui. Então, seria o vertical, y menos y, ou y menos y1, que não vai fazer diferença porque a gente vai elevar ao quadrado. Então, vai ser y menos y1 ao quadrado mais x menos x1 ao quadrado. Então, aqui é a fórmula de distância entre dois pontos pelo teorema de Pitágoras, e a gente aplicou. Aí, se você quiser saber a distância, o que você faz? Você coloca, né, você retira esse quadrado, né, fazendo raiz quadrada em ambos os lados. Então, isso é muito importante para poder a gente entender, né, da onde saiu aquela equação da circunferência. Ok. Vamos pensar, então, numa circunferência, né? O que é uma circunferência? A gente tem o que define melhor uma circunferência? O que a gente tem? O que mais define uma circunferência é o centro e o raio dela. Ok? Então, a gente precisa saber a medida do raio e a gente precisa saber o centro. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui um compasso. Se eu tenho um centro qualquer, vou marcar aqui, esse é o centro, num espaço qualquer. Eu vou fazer uma abertura no compasso como eu quiser, entendeu? Vou fazer uma abertura pequena aqui, para poder a gente ficar aqui na folha.
Então, esse é o centro. E em volta, né, desse centro, a gente vai traçar uma circunferência, ok? Então, a gente tem um ponto, né, e uma circunferência em volta. Essa circunferência ela é composta de vários pontos com mesma distância, que a distância vai ser sempre o quê? Do centro até a extremidade da circunferência. E essa distância a gente vai chamar de quê? De raio. Então, o conjunto, né, de todos esses pontos é chamada circunferência. E a gente está falando aqui uma distância de pontos. Então, por isso que a gente vai obter, né, uma circunferência, a fórmula dela, a partir disso. Eu vou traçar um plano cartesiano aqui. Vou traçar 2. Esse é o eixo X e esse é o eixo Y. Vamos imaginar que eu quero traçar uma circunferência com o centro na origem, com o centro no 0, 0. Vou marcar o centro aqui de outra cor para ficar um pouco melhor aqui, ok? E aí, se eu quero pegar uma medida, por exemplo, um raio de 3 centímetros, qual é o conjunto de todos os pontos que equidistam a origem em 3 centímetros? É uma circunferência, ó, e a gente vai, ó, traçar aqui, ó, a gente vai pegar aqui, vai ser 3, 3, menos 3, menos 3, e ó, a gente pode continuar, e a gente vai ter essa circunferência de raio 3, ok? E todos esses pontos aqui foram marcados. Vou marcar alguns deles, ó, aqui, 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 aqui. E a gente tem essas distâncias. Todas essas distâncias, elas são 3 centímetros. Porque a gente viu ali que foi a abertura do compasso. E que ponto é esse aqui? É o 0 e 0 no centro. Esses pontos eu não sei. Então, vamos colocar ele de maneira genérica. Vamos botar aqui um ponto X e Y. Como é que a gente faz a distância daqui para cá? É porque a gente já sabe que a abertura é 3, porque eu fiz ali com a régua e o compasso. Mas se a gente fosse aplicar na fórmula de distância, a gente iria fazer x, y, né, ou x menos 0 e mais y menos 0 ao quadrado. Nesse caso aqui, né, o y1 e o x1 representariam 0. Então, só ficaria o x ao quadrado e o y ao quadrado. Então, ficaria x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a distância ao quadrado. Essa distância aqui é o raio, que a gente já viu que é 3. Então, 3 ao quadrado é 9. Então, essa é a equação dessa circunferência com centro 0, 0. Mas aí, se o centro não for 0, 0, aí é por isso que a gente vai cair naquela fórmula. Se ele estivesse em qualquer outro lugar, e aí eu vou desenhar um outro plano cartesiano aqui, e agora eu vou deslocar esse centro um pouquinho, vou colocar ele aqui. Eu não sei que ponto é esse. E aí eu vou chamar esse ponto de A e B, para a gente ficar com a fórmula parecida com que a gente ficou lá, ok? E ele vai ser o centro da minha circunferência. Vou fazer uma abertura qualquer aqui também, ok? E eu tracei uma outra circunferência aqui, ó. A ideia vai ser a mesma, galera. Eu tenho um centro AB com uma abertura, que é o raio, e a distância de vários pontos aqui, x e y, no plano cartesiano. Então, o que a gente faz? Essa vai ficar x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado vai ser igual ao quê? Ao raio ao quadrado. Que nesse caso aqui a gente não sabe qual é, porque eu peguei uma abertura qualquer e foi daí que surgiu a fórmula da circunferência através da fórmula de distância, ok? Então, vamos lá, voltar aqui para o nosso slide. Então, a fórmula é essa, só para vocês entenderem um pouquinho, que eu acho que é legal a gente pensar na localização do plano cartesiano, que em muitas questões a gente vai aplicar isso, isso facilita.
não significa que a gente vai usar sempre, porque quando a gente também entende a fórmula, a gente sabe exatamente o que significa cada coisa da fórmula. Mas pode ser que ajude você desenhar no plano cartesiano algumas circunferências a partir de uma equação ou a partir de alguns dados. E aí alguns exemplos. A equação x menos 3 e y menos 5. Então, ou seja, 3 e 5 é o centro. E o raio é 3. Por quê? Porque o raio ele sempre vai estar ao quadrado. Então, a raiz dele, que você vai fazer, a raiz de 9 é 3. Nessa outra aqui, reparem os sinais menos 7 mais 1. Na fórmula de distância, a gente diminui para ver o tamanho daquele comprimento. Então, o que acontece? Se aparece um sinal de mais, significa que essa coordenada é negativa, para poder, quando ficar menos com menos, virar mais, ok? Então, no caso aqui, é 7 e menos 1, que é o centro, que vai ser o contrário. E o raio vai ser a raiz de 4, que é 2. E na última equação, ela foi uma equação que a gente fez, né, lá na folha documento também, até não com raio 5, mas onde o centro é na origem, o centro é 0 e 0, porque é como se fosse x menos 0 ao quadrado, mais y menos 0 ao quadrado. E aí, obviamente, a gente não precisa colocar. Se está igual a 5, o raio não é 5, o raio é a raiz disso. Por isso que o raio é raiz de 5, ok? Essa, então, foi a equação reduzida da circunferência e a gente vai aplicar bastante ela, tá? Vamos pensar, né, se a gente quisesse desenvolver essa equação, desenvolver esse quadrado, né? Aí já está escrito, mas vamos lembrar uma coisinha antes. A gente sabe que, por exemplo, A menos... Vou botar outras letras, para não ficar confundir com A dali. Vamos pensar aqui, vamos botar Z e W. Se eu tiver Z menos W ao quadrado, isso daqui é um produto notável, né? É Z menos W vezes Z menos W. Ou você faz a distributiva, ou a gente sabe, né, a regra lá do produto notável. O quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Por que eu estou desenvolvendo isso? Porque essa fórmula, essa equação, ela pode aparecer de alguma outra forma. E a gente tem que entender que se a gente tem esse quadrado ali, ele pode ser desenvolvido, correto? Então, vamos desenvolver essa fórmula, essa equação que foi dada, reduzida, e ver o que acontece. O que é o x menos a ao quadrado? É o x ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, ou seja, menos 2 vezes ax, mais o quadrado do segundo, a ao quadrado. E o outro vai ser o y ao quadrado menos 2 vezes b vezes y, mais b ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. E aí, o que a gente colocou aqui? A gente colocou o x e o y na frente, x ao quadrado e y ao quadrado, menos 2ax menos 2by, mais a ao quadrado, mais b ao quadrado, menos r ao quadrado. Só reorganizei essa equação e a gente colocou ela aqui dessa forma, porque ela vai ser uma equação normal, que a gente vai dizer quando aparecer isso e a gente desenvolver este quadrado, ok? A gente vai manipular um pouquinho melhor isso, porque o x e o y, né, como a gente fez lá na folha documento, desenhando uma circunferência bem mais ou menos aqui, tá? Imagine que seja uma circunferência certinha. Elas são todos esses pontos, os x e y são todos esses pontos das circunferências. Então, eles podem assumir vários valores, né? O A e o B, a gente já sabe que é um ponto fixo, que é o centro. Então, o ideal é a gente pensar, né, colocar tudo em função desse x e y e imaginar o A e B como números reais ou complexos, que a gente pode trabalhar com números complexos também, mas vamos pensar inicialmente só com números reais, ok? Então essa seria uma fórmula mais aberta da circunferência, mas o ideal seria a gente reorganizar ela um pouquinho para ela não ficar tão esquisita do jeito que está, ok? Porque o que a gente fez agora foi só abrir os quadrados. A gente vai parar esse bloco por aqui e eu continuo no próximo bloco no desenvolvimento dessa equação normal da circunferência e a gente vai ver que a gente vai poder aplicá-la de outra forma também, ok? Até daqui a pouco.